volta com o nosso segundo convidado de hoje, o engenheiro civil José Manuel, pré-candidato à Prefeitura de Guarujá pelo PSOL. José Manuel Ferreira Gonçalves é engenheiro civil, advogado, jornalista, cientista político e escritor. Pós-doutorado em sustentabilidade e transportes pela Universidade de Lisboa, em Portugal. É também fundador e presidente da ONG Ferro Frente e da Associação Guarujá Viva. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Luciana, agradeço, Sandro. E a ideia de fazer esse conjunto de entrevistas é sempre muito bem-vinda. Nós estamos ainda numa época onde a campanha não está efetivamente colocada nas ruas, mas estamos falando de ideias sobre as cidades que nós representamos. Eu estou à disposição. Para começar a falar sobre essas ideias, Guarujá é uma cidade turística com belezas naturais ímpares, né? Não é algo que se discutir, a pérola do Atlântico. Mas o senhor acha que isso está bem definido? Pessimamente definido. O turismo é fundamental. Nós temos lá um turismo incipiente, emburrecido, pequeno, medíocre, porque não se coloca o ser humano em primeiro lugar. O nosso partido coloca a participação popular como fundamental. Nós queremos mecanismos que ouçam a população em todos os segmentos. População mais carente, mais marginalizada, mais ao lado do processo econômico, que precisa ser colocada, precisa ser incluída no processo econômico. E nós vemos um empresariado também, muitas vezes, anestesiado, discutindo questões de menor importância, quando o turismo é fundamental. Temos 26 praias. Temos um território belíssimo, por isso se chamou, continua se chamando Pérola do Atlântico, só que não dá para viver no passado. Nós precisamos produzir um turismo de negócios de alta qualidade. Nós vamos ter, se tudo der certo, o aeroporto, que é bem-vindo, mas eu tenho algumas questões a também considerar sobre isso. Nós temos a conexão com Santos, conexão seca, que é muito importante. E nós temos uma cidade com mais de 280 mil habitantes, ávida para trabalhar, muita gente boa de Vicente Carvalho, muita gente boa digamos, no distrito ou na origem, na comarca, no início dela, gente tradicional, né? Gente da cidade, gente de famílias tradicionais, vão ser colocadas numa discussão num outro patamar. Turismo do Guarujá hoje é uma piada. A sua avaliação, então, falta uma gestão por parte da Prefeitura em coordenar esse processo? Não, mais que isso, não é gestão, falta um critério. O que é preciso fazer um diagnóstico sério. Quais são as potencialidades, o que nós podemos fazer. Depois nós precisamos estabelecer um mecanismo, como eu disse, de trazer todos os segmentos para que conversem sobre o assunto. A Prefeitura, um dia desse, queria taxar o turismo de um dia. Não, vamos fazer, porque isso aqui vai resolver. Quem vem um dia só suja a praia. Eles são absolutamente analfabetos do ponto de vista político. Imagina taxar o turismo de um dia, que é o sujeito que vai lá aproveitar as praias e tem todo o direito de aproveitar essas praias e receber ali uma identificação, porque entrou o ônibus ou entrou o carro e vai automaticamente criar uma taxação, um absurdo. Nós precisamos passar essa cidade a limpo. O turismo é um exemplo. Mas precisamos furar a bolha. Nós precisamos política pública na área de turismo que saia da mesmice, que saia desse lugar comum, desta coisa de falar sempre a mesma bobagem, que não absolutamente representa nada e ninguém. Isso que é pior. Um desafio seria atrair investidores para E para isso você precisa criar um ambiente colaborativo e um ambiente sério. Como é que você pode criar um ambiente colaborativo e um ambiente sério numa cidade onde praticamente a ex-prefeito foi acusado do que foi acusado? Nós pedimos 4 vezes o impeachment dele, porque durante a pandemia teria desviado dinheiro da saúde. Como é que você pode dizer isso no mundo inteiro? Como é que você vai trazer credibilidade a este momento que a cidade vive? Então é preciso passar limpo isto. Eu vejo muitos candidatos ou pré-candidatos absolutamente surgindo, não sei de onde, falando a mesma conversa, de alguma forma, trocando 6 por meia dúzia e querendo manter o status quo. É preciso romper com tudo isso. A cidade não pode continuar, por isso que não é só uma questão de gestão, é acima de tudo uma questão política, de inclusão dos players, dos segmentos que atualmente se consolam ou aceitam migalhas. Guarujá não pode viver de migalha, a população não pode viver de migalha. Nós temos praticamente 3 bilhões de orçamento,
3 milhões, 500 milhões só de recebimento de IPTU. Emenda parlamentar é 3 vezes isso. Para onde vai esse dinheiro de emenda parlamentar? Então nós precisamos rediscutir tudo isso, passar tudo isso a limpo e ter um norte. José Manuel, você falou sobre os pedidos de impeachment que você ingressou contra o prefeito Walter Suman, que por conta de uma operação da Polícia Federal que tinha como foco justamente organizações sociais que atuam na área da saúde. Queria saber a sua avaliação sobre esse modelo de gestão dos equipamentos de saúde e o que o senhor faria de diferente. Ao ponto. Péssimo. Essa ideia de transferir responsabilidade, imaginando que com isso você vai conseguir eficiência, é de uma estupenda burrice. Porque outro dia, inclusive, eu vi a abertura de um novo posto de atendimento ali, em frente ao chamado Morro do Bio, para quem conhece, em direção à praia de Pernambuco. Eu fui lá, olhei, verifiquei uma série de coisas e entrei em contato com a secretaria e perguntei qual é o critério de colocar ali. Nós temos critério. Não tem critério absolutamente nenhum. Então é preciso que a cidade espacialize as suas necessidades, as suas vocações, as suas potencialidades e faça suas escolhas. Faça isso de forma política e não só de forma técnica, mas a técnica servindo a boa política, que é o que falta. Nós precisamos dos critérios. Você perguntou sobre a questão do impeachment, especificamente naquele momento grave que a cidade viveu. Não tem cabimento, não tem o menor cabimento você ter a primeira-dama do município recebendo joias. Não tem cabimento os respiradores que foram colocados para a população, mas que eram respiradores de porquinhos. Vocês lembram disso? Você lembra disso, Luciana? Não tem cabimento o volume de atrocidades que foram cometidas. Só que a cidade meio que metaboliza isso. Alguns segmentos acham isso, naturalizam isso, e nós do PSOL não vamos naturalizar isso. Nós vamos para cima deles, de forma clara, com substância. Isso aqui, antes de qualquer campanha, é um livro que eu vou deixar para vocês, Entre Desafios e Esperanças, que nós fizemos com um grupo de especialistas com propostas, são inúmeras propostas para discutir a cidade. Claro que várias delas vão virar plano de governo no momento adequado. Isso não é plano de governo. Isso é um livro com propostas para discussões. Mas nós precisamos discutir com profundidade. Por exemplo, tarifa zero. Nós defendemos tarifa zero. Mas não defendemos tarifa zero só porque achamos bonitinho tarifa zero. É porque reorganiza o tecido econômico da cidade, o tecido social, a base da economia que pode funcionar muito melhor. Isso está provado. Só que o que a gente faz no PSOL? A gente não diz apenas como uma palavra que vai para o vento e sai voando, como esta borboleta da capa do livro. Tem aqui um significado, depois eu posso até dizer qual é o significado. O que a gente faz é estudar em profundidade. Nós tivemos uma equipe trabalhando na questão da tarifa zero. Será que para de pé? Para de pé. Funciona. Tem significado. Claro que você vai precisar ter recursos para bancar isso aí. Mas você vai ter os recursos diretos, os recursos poderão vir de forma indireta também. Mas uma questão nós do PSOL defendemos, é a transparência absoluta. A lisura no trato do poder, no trato do dinheiro público. E o poder se oferecendo de maneira absolutamente clara em todos os segmentos, porque fez por isso, ou não fez por aquilo, mas de forma onde a população esteja no centro dessas decisões. E o cidadão seja considerado não apenas um estorvo, como para grande parte desses partidos políticos com os quais nós vamos nos deparando daqui para frente. Acham que o povo é um estorvo, mas o negócio de povo, o negócio de voto, meu Deus do céu, que trabalho que dá isso. Pois é o povo que vai dar a diretriz, é o povo que vai dar o sentido de tudo isso. O senhor tem um trabalho muito atuante em relação ao transporte ferroviário, né? Acha que seria viável esse tipo de mobilidade no Guarujá? Olha, o Guarujá, a Baixada como um todo, precisa de uma solução ferroviária sim. É preciso. O Guarujá já teve no passado, nós temos um trecho de ferrovia lá de Vicente Carvalho até um certo ponto. Nós precisamos entender a conexão que vai haver com o túnel submerso, pensar em modais, submodais do transporte ferroviário,
O VLT é um deles, é um veículo leve, sobre trilhos. Você não vai pensar num trem, porque eu venho defendendo muito a conexão entre as cidades da região e as cidades do Brasil como um todo, entre si e na América Latina. Você vai para a Europa, você pega um trem, você vai para a Espanha, você vai para Portugal, você vai para a Itália, e você aqui ou vai de avião, ou vai de carro e ônibus. Você não vai nem pensar em embarcação. Pode até pensar, mas é muito mais remoto. O que nós precisamos é interligar esse país com transporte de passageiro para todos, e não para alguns apenas. Como eu defendo o transporte de cargas, que é outro assunto importante, que a gente pode também conversar em outro momento, se for o caso, mas não é só para transportar commodity. Soja, milho, minério de ferro e açúcar. Nós não somos uma colônia do século XXI. Nós temos que transportar mercadorias produzidas pela indústria, que foi desincentivada. Houve uma desindustrialização gigantesca no Brasil. Nós precisamos reindustrializar o Brasil e para transportar isso para os grandes centros de consumo pela ferrovia e não em cima de caminhão. E nós precisamos transportar também as pessoas, que elas possam transitar pelo Brasil em cima de trens. É possível fazer. Mas nós temos, por exemplo, em São Paulo, um governador mentiroso. Ele foi ministro da infraestrutura, não fez 1 centímetro de ferrovia. 1 centímetro de ferrovia. E vive pousando de bacana que fez, que aconteceu. E nós vamos desmistificar isso na campanha, mostrando como é que essas conexões acontecem, também do ponto de vista político. O VLT, o senhor acredita que seja uma boa saída para Guarujá? O VLT tem que ser estudado como é um veículo leve, ele tem uma demanda pequena. Você não pode colocar um exagero É preciso, por exemplo, a carga de passageiros, a quantidade de passageiros pode ser razoável para o VLT, mas o VLT não sai daquilo. É bonitinho, tá na superfície, as pessoas olham, integram-se com a cidade, o que é muito bom, né? Tem toda uma convivência do ponto de vista urbanístico, estético, mas não há uma solução que seja perfeita. Existem soluções que são viáveis para determinados aspectos, para resolver determinados problemas. Nós, a engenharia, nós fomos criados e trabalhamos muito para resolver problemas. É muito comum a gente chamar o engenheiro para resolver um problema. O engenheiro não vai lá só para discutir. O sociólogo vai para discutir, o filósofo vai para discutir, né? O historiador vai para discutir, mas o engenheiro, deu caca, então chama o engenheiro para resolver. Nós estamos aí preparados para isso, mas com seriedade. O Rumos e Desafios vai para mais um rápido intervalo, a gente volta já. Sou bilíngue, eu sou no esporte, estou, meu colégio é show, transformar o futuro eu vou. Santa Cecília eu sou, por isso que eu sou do Santa, orgulho de ser do Santa, por isso estudo aqui no Santa, Colégio Santa Cecília. Colégio Santa Cecília, da recreação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Estamos de volta e seguimos com o nosso bate-papo com o engenheiro civil José Manuel, pré-candidato à Prefeitura de Guarujá pelo PSOL. Chegamos a comentar no bloco anterior sobre aeroporto, túnel Santos-Guarujá, ligação seca. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas importantes obras que provavelmente já devem chegar logo. Pois mas não pode ser umas panaceias. Por exemplo, o túnel. Eu quero ver como é que é o negócio de desapropriação, porque não pode ser injusto isso. Para cima, porque eles foram lá e prometeram, olha, não vamos desapropriar praticamente nada, o que foi um engodo, que foi uma mentira. Eles apresentam um novo projeto, com outro carimbo e com uma enorme desapropriação, nós temos que estar atentos. No Guarujá, a ideia do aeroporto, muito bom, muito bacana, é necessário, aliás, não no Guarujá apenas, a ideia de aeroportos regionais, o Brasil precisa disso, o Brasil colocou no lixo a ideia, olha que loucura, do que é um aeroporto regional. Nós temos que ter aeroportos regionais. Só que, cuidado com isso, né? Eu fui numa reunião da OAB no Guarujá, convidado lá, e disse assim, olha, podemos modificar o projeto? Não podemos, porque já está na bica, tem que fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fiscalizar isso, com rigor. Porque, será que o projeto está bem feito? Será que a execução vai ser bem feita?
Porque discutir a importância do aeroporto é bobagem, claro. O cidadão que vai passando um avião em cima da cabeça dele não vai gostar do aeroporto. Mas é preciso dizer, justificar, exemplificar, clarificar que aquilo tem uma representação econômica importante para toda a cidade, quem sabe para ele, inclusive. Mas isso tem que acabar com a preguiça. A política é feita para conversa, para boa conversa, estruturada, competente e séria. Quando não se conversa com seriedade, você cria mitos, né? Olha o mito, que é bacana, o mito, né? Não teve essa na campanha, que mito. Mas vamos acabar com essas histórias. O aeroporto é bom? Vamos mostrar que é bom. Se não for bom, vamos também mostrar que não é bom. E para isso vamos trabalhar com o Ministério Público. Eu acredito muito na ideia do Ministério Público ser o defensor dos direitos civis do cidadão, defensor do meio ambiente, defensor do próprio sistema de leis que nós temos, que também é uma coisa complexa. Aliás, eu estou aqui na Santa Cecília, quero fazer um agradecimento mais uma vez. Toda vez que eu venho aqui, agradeço. Eu me formei em Direito aqui, na Santa Cecília. Tenho muito orgulho. Quando eu venho aqui, tenho até não menos do que orgulho, é uma coisa de emoção pessoal. Eu vi essa reforma aqui, não era assim esse espaço, eu fico vendo o crescimento de vocês e fico feliz com tudo isso e admirado com tudo isso, mas também não é surpresa, porque vocês estão trabalhando forte, firme, e o resultado vai aparecendo. Então, só um parênteses. Só que a gente tem que ter pé no chão. A política tem que ser feita com sonhos, não com ilusões. Pode ter utopias, são necessárias, mas é preciso fincar o pé no chão e cravar a ideia de que nós vamos construir alguma coisa a partir de realidades concretas. E José Manuel, diante desse cenário positivo que se avizinha com o início do funcionamento do aeroporto, com a construção do túnel Santos-Guarujá, você vê que a cidade está preparada para receber novas empresas, receber novas pessoas? Absolutamente não. Não se preparou, porque é o seguinte, é uma espécie de milagre. Então, há quanto tempo se fala de fazer uma ligação aérea ou submersa entre Santos e Guarujá? Há muito tempo. O que se fez para valer com o planejamento disso? Zero. A discussão sobre o plano diretor do Guarujá é absolutamente ridícula. É uma discussão sobre um projeto mal feito, feito sem nenhuma integração com a sociedade, sem nenhuma discussão séria. Nós temos 7 centros comunitários na cidade. Essa discussão não foi para nenhum centro comunitário. Eles fazem na Câmara Municipal, num horário que ninguém pode comparecer porque o trabalhador está trabalhando. Isso é um absurdo. Nós tínhamos que discutir o plano diretor que está ligado a tudo isso de uma maneira correta. Quais são os impactos disso? Né? Porque é porto, é retroporto, é aeroporto, é conexão seca, é a população que precisa trabalhar. O salário médio da população de Guarujá é muito baixo. Você tem um desemprego enorme, uma população refém de mecanismos que não são tão republicanos para sobreviver e que nós combatemos. E por isso, hoje o Guarujá é a capital da violência na Baixada Santista. Vocês sabiam disso? Se vier algum elemento alienígena aqui dizendo não, Guarujá não tem problema, não. Tem. Pega o relatório, o último relatório mostra criminalidade crescente. Um dos principais problemas e desafios, eu acredito, da cidade, porque também é o que a gente ouve muito, que Guarujá tem essa falta de segurança em Guarujá. Mas olha que a prefeitura foi irresponsável. Todas as cidades da região têm câmeras que estão funcionando. Guarujá não tem nem meia dúzia delas funcionando. Vocês acreditam nisso? Porque não foi feita a manutenção. Eles não pensaram que a maré enferruja mais rapidamente isso. Olha que absurdo, isso é coisa de bandido. Homem público que não tem a decência de oferecer, porque a qualidade da questão de segurança não é só a partir de uma resultante da política pública de Estado. O município pode ajudar também. Com zeladoria, iluminação, limpeza de praças. Aliás, eu não vendo nem praça na cidade. Eu tenho pracetas. O plano diretor não cuidou de fazer parques municipais. Nós temos na praia, entre a Praia das Astúrias e a Praia do Tombo, um terreno enorme, que a especulação imobiliária quer fazer até meia dúzia de prédios ou mais, que aliás a cidade está vivendo isso, quando podia ser desapropriado por um grande parque. A cidade não tem isso.
Então nós precisamos ter responsabilidade na questão ambiental, está ligado à questão do turismo, absolutamente ligado, está ligado na questão econômica, está ligado na questão espacial e urbanística. Vocês veem, em poucas palavras, como que essas conexões todas são absolutamente efetivas. E o turismo nisso tudo. Então, o que nós temos são soluções paliativas. Como um paciente terminal que tem um tratamento paliativo. Vai lá. O aluno que finge que aprende e o professor que finge que ensina. Vamos acabar com essa hipocrisia. Vamos tratar disso com devido cuidado, devida seriedade, porque o momento é esse. Esta eleição é a mais importante das eleições dos últimos anos. É a mais importante. Por que eu digo isso? Porque no nosso caso do Guarujá, ele é uma página. É dizer, olha, nós não queremos mais esse modelo fracassado, superado, corrupto, delinquencial, e queremos um modelo novo, sério, baseado na ciência, baseado no bom senso e na efetiva participação popular. Para isso, nosso partido está absolutamente integrado em criar mecanismos e fortalecer esses mecanismos de comunicação e de participação, porque não basta só comunicar. Eu comuniquei bonitinho, mas não fez a população participar, não ouviu, não colocou no centro o ser humano. É isso que nós vamos fazer. Zé Manuel, você falou sobre a questão ambiental e, historicamente, o município de Guarujá sempre teve uma relação conflituosa com a Sabesp, que foi privatizada recentemente. Como que você vê essa relação da cidade com a Sabesp, agora privatizada, para atender as demandas de novo, você está vendo que eu falo muito ruim? Porque eu vou te mostrar. Praia das Astúrias. A questão de mais ou menos no começo do ano, janeiro, fevereiro, daí ele sai uma mancha preta saindo de uma região de prédios ali da Praia das Astúrias. Eu me dirigi a Sabesp, através de ofício, pela Água Viva, Associação Guarujá Viva, e perguntei o que era aquilo. Por que vocês não estão fazendo caça-esgoto? O que eles chamam de esgoto certo, tanto faz. Que é você, sabe o que é o caça-esgoto? É você jogar um corante no banheiro do edifício lá, apertar a descarga e ver se esse negócio saiu pela água pluvial, no caso, na praia. Depois de muito esforço, reuniões, 1, 2, 3 com a Sabesp, a doutora Olívia, engenheira Olívia, minha colega aqui em Santos, até nos atendeu, um abraço a ela, mas é tudo muito frágil, porque a Sabesp não tem poder de polícia. Não faz porque tem preguiça de fazer o caça-esgoto. Isso é um erro. Isso é um erro, que é a obrigação de fazer o caça-esgoto o ano inteiro, e não só quando recebe denúncia. Mas o pior é que quem tem que intimar para verificar de onde vem aquela porcaria é a prefeitura, que não faz nada. A prefeitura de Guarujá é caótica. Até num gesto simples. A Sabesp fez um ofício, a prefeitura engaveta e não faz absolutamente nada com isso. Eu fui participar de uma reunião na Praia do Tombo. Lá tem bandeira azul, uma bandeira de Araque, que você não tem acessibilidade adequada, você não tem uma limpeza de praia, você tem tráfico de drogas, você tem uma porção de fatos gravíssimos ali, e a bandeira azul. Qual foi a solução que a prefeitura deu? Tinha 20 membros da sociedade civil, alguns não participavam, e o processo é assim, é lento e gradual. Você não transforma do dia para a noite um cidadão que não participa no cidadão que participa. Eles resolveram de uma forma brilhante. Olha que inteligência. Reduzido de 20 para 6. Então vão ter só 6 nomes da sociedade civil, 6 representantes da sociedade civil. É assim que eles fazem, contando com o silêncio da sociedade, que muitas vezes adormecida olha para tudo isso de uma forma meio abestalhada. O que é isso que está acontecendo? Está acontecendo que estão tomando sua grana. Está acontecendo que estão tomando o seu espaço. Está acontecendo que estão jogando esgoto na sua praia. Está acontecendo que não tem emprego porque ninguém trouxe um SESC, um SENAC, um SESI, nada para a cidade. Há anos não se faz uma escola na cidade. Uma escola. Tem mais escola estadual do que escola municipal, o que não é comum acontecer. Qual é o principal desafio, então, para que o Guarujá seja considerada a pérola do Atlântico, não só na questão turística, mas na questão assim, de ser uma cidade segura, ser uma cidade que tem oferecido uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade? Convencer as pessoas que o destino está nas mãos delas. Elas precisam entender que votar
na base do vamos lá, porque é bacana, vamos lá, porque tem um recall, né? Fulano foi prefeito, então tem recall, nós vamos nessa. Isso é bobagem. Vai ouvir, vai ver o que tem de projeto, o que tem de proposta com seriedade nisso. O Guarujá pode virar essa página? Pode, deve, tem que virar essa página. Mas está acostumado numa política do século retrasado, uma política muito antiga, que ainda lembra a história da bota. Dou uma bota, você vem aqui, depois da eleição, e pega outra bota. Ou te dou um pedaço do óculos, você volta aqui, isso é um absurdo. Então o Guarujá tem que ter a coragem, a dignidade, a firmeza e a seriedade de dar um pé nisso e dizer não, nós não queremos mais isso. Agora, esse é um processo gradual de convencimento. Não tem uma linha reta. A sociedade cresce, evolui, involui, volta a crescer, evolui. É assim, é um processo de idas e voltas. Nosso tempo está quase acabando. Eu queria primeiro agradecer a sua participação aqui Luciano, no Rumos e Desafios e já deixar aqui nosso convite e perguntando se você participa do nosso debate. Claro, vou participar sempre com muita alegria. Eu acho que o debate é uma oportunidade excepcional da democracia se mostrar de forma efetiva. Porque ali, sem muito engessamento, vai aparecer a verdade. E as mentiras vão ser colocadas de lado. E vão sendo substituídas pela narrativa que se aproxima. Porque tem muita gente discutindo isso, não tem mais a verdade, tem narrativa da verdade? Eu não acredito nisso. A mídia, a nossa mídia, eu sou jornalista também, a nossa mídia, eu fico vendo nesses episódios mundiais, sujeito falando de Lisboa, por exemplo, de um episódio que está acontecendo no Oriente Médio. Aonde? Aonde é que nós estamos? Então, é preciso nos aprofundar e o debate, esse aprofundamento no momento importante. Contamos com você, então. Estaremos aqui. O livro aqui para vocês e eu estou às ordens. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Sandro, também. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a temporada do programa Rumos e Desafios vai trazer entrevistas que auxiliarão você, espectador, nas escolhas para as próximas eleições. O programa vai ao ar com novos episódios de 60 minutos, toda terça e quinta às 9 da noite. A gente se vê. Até mais.